Olha, quando meu pai morreu, eu tinha 28 anos, eu não tinha feito 29 ainda. Eu vou fazer 64 no mês que vem. Mais da metade da minha vida está dedicada a descobrir o que aconteceu com meu pai. Meu pai nasceu no interior de São Paulo, em Bitinga, em 1909, e começou a vida como jornalista. Mais tarde entrou para o Itamaraty, foi diplomata de carreira até se aposentar, casou com Lígia Collor Jobim, minha mãe, teve 2 filhos, Leopoldo, que já morreu, e eu. Serviu em vários postos, Japão, Argentina, Uruguai, Argélia, Colômbia, Paraguai, de 57 a 59, quando recém se começava a falar em Itaipu, e dias antes de 64, eu não sei se em janeiro, fevereiro ou março de 64, ele foi mandado pelo presidente como chefe de uma missão especial ao Paraguai para acertar a compra das turbinas de Itaipu. Quando houve o golpe, o Itamaraty chamou papai e queria que ele fosse ao Uruguai pedir o confinamento do Jango. E papai se recusou. Né? Se eu não vou, primeiro porque eu não sou um canalha, né? Isso não tem sentido, o homem já está exilado. Segundo, porque o Uruguai não vai fazer isso. Né? O Itamaraty vai fazer papel de palhaço, porque o Uruguai vai negar. E aí mandaram ele para a Colômbia. De lá ele foi removido para a Argélia, depois ele foi para o Vaticano, onde ele saía com Dom Helder Câmara para jantar, porque não podia jantar na residência da embaixada, porque era proibido pelo governo. E a embaixada do Brasil no Quirinal dar coquetéis para o Costa Cavalcanti. Tá? E meu pai era obrigado a ir, como embaixador no Vaticano, ele era obrigado a ir. E era uma coisa que sempre o constrangia muito, ele comentava, que coisa desagradável, sabe, eu ter que ir lá e apertar a mão do Costa Cavalcanti, eu acho isso uma coisa que me constrange. Né? Era uma das coisas que o presidente João Goulart, sempre no exílio, disse algum dia isto vai vir à tona, porque realmente, quando ele tinha reatado as relações com a União Soviética e conseguido trazer o Stroessner ao Brasil, somente as turbinas, se fossem importadas na época da União Soviética, que tinha já fornecido as turbinas da até então a maior represa do mundo, a represa de Assuã, no Egito, evidentemente que ele sabia dessas negociações com o governo do Stroessner. E 64 mudou. Quando a ditadura troca o projeto, que era 7 Quedas, era o nome do projeto, para o projeto de Itaipu, que não somente inundou as 7 Quedas, como também elevou o preço do projeto em mais de 10 vezes, tudo isso é uma questão de Estado, que pela nossa relação também com a Comissão Nacional da Verdade, já existe um entendimento de solicitar ao embaixador russo hoje informações da antiga União Soviética para ver se lá existem algumas informações sobre o projeto de 7 Quedas, que hoje a ditadura quer esconder, quer Itaipu como um projeto independente, quando já existia um projeto por 10 vezes menos o valor. E por isso que eu acho que a minha ida à Assunção foi importante, o contato que eu tive com o engenheiro que é especialista em Itaipu nas falcatruas paraguaias. E ele, no material que me deu, menciona o Costa Cavalcanti. Eu pedi a ele por favor, se ele poderia levantar mais coisas, detalhes, mais detalhes. Em 79, o colega dele de ministério, Saraiva Guerreiro, foi nomeado ministro das Relações Exteriores e ele foi a Brasília para posse, onde disse a várias pessoas que estava escrevendo suas memórias e que nelas ia denunciar a corrupção da qual ele tinha conhecimento em Itaipu
e sobre a qual ele tinha farta documentação. Que todas as denúncias dele seriam baseadas em documentos que estavam em poder dele. Ele voltou para o Rio de Janeiro numa terça-feira. Na quinta-feira, depois do almoço, ele saiu de casa, dizendo para a cozinheira o que ele queria jantar, e começamos a procurar o carro. O carro apareceu no dia seguinte de manhã, numa ribanceira no Cosme Velho. Não foi a polícia que encontrou o carro, tá? O carro estava trancado, quer dizer, quem cai na ribanceira não tranca o carro quando sai. Não tinha nenhuma impressão digital no carro, nem do meu pai, nada. Com freio de mão puxado, o tal barranco era extremamente íngreme, coisa que o próprio perito que fez a perícia no carro afirma. O caso começou a ser investigado pela 9ª delegacia, porque meu pai morava no Cosme Velho. Ele foi sequestrado no Cosme Velho. E só apareceu no sábado pela manhã, pendurado numa árvore na Barra da Tijuca, com os joelhos numa pedra, os pés apoiados no chão, inclusive ferimentos que não aparecem na autópsia, né? Uma outra coisa que chama atenção também é que o cinto está abotoado quase nas costas, né? É impossível um homem usar o cinto daquela maneira, abotoar o cinto ali, né? Teria que ser um contorcionista, né? A camisa está com os botões trocados, não estão casados, né? E os punhos da camisa estão abertos. Quer dizer, meu pai some. Uma amiga da minha mãe liga para um amigo dela que é amigo de delegados. Né? Não é só do Rui Dourado, é do Rui Dourado e de vários outros. Esse amigo era o Pio Correia. Pio Correia retorna a ligação para essa amiga da minha mãe. Diz para Lígia ficar tranquila porque eu falei com Rui Dourado. Todos os esforços vão ser feitos para achar o Jobim. Né? Por coincidência, 36 horas depois, meu pai aparece pendurado numa árvore na jurisdição do Rui Dourado. Agora, o corpo foi encontrado aqui a que horas? O aviso foi dado às 7 horas da manhã. Já existe alguma coisa do motivo do crime ou do sequestro? Como eu comecei a lhe explicar antes de começar a gravar e me filmar, tudo isso está sendo feito pela Delegacia de Roubos e Furtos, pela Seção Especializada de Sequestros e pela 9ª DP. Eu simplesmente aqui estou fazendo a parte do encontro do corpo somente. Não cabe a minhas investigações. Nem o fato do primeiro bilhete ter aparecido numa farmácia aqui da Barra implica a delegacia daqui? Não, nada impede que se ajude, que se coopere com os companheiros. É o que se fez há 3 dias que nós estamos fazendo. Aí a mulher da farmácia telefona para a casa da minha mãe e manda me chamar. Né? Isso na sexta. Na sexta. Eu atendo o telefone, ela me diz que papai tinha passado por lá, tinha deixado um bilhete e que eu fosse pegar o bilhete, eu sozinha. Aí eu desliguei o telefone, liguei para o Enio, contei e disse, eu estou indo para lá. Ele disse, não, você não vai de jeito nenhum, eu grávida. Tá? Ele disse, não vai de jeito, de forma alguma, eu estou indo para aí. No bilhete dizia para não avisar a polícia, minha mãe vai, primeira coisa que faz, avisa a polícia. Ninguém foi pegar o bilhete. Quando foi de tarde, a mulher torna a ligar. Aí o delegado pega o telefone e dá a maior bronca na mulher, desliga o telefone e manda prender a mulher. E leva a mulher para a 9ª delegacia. Tudo isso era a 9ª delegacia que estava agindo. Meu irmão vai e diz a ele, mas eu vou então com o senhor para ouvir o depoimento. E quando estava saindo, diz assim, peraí, delegado, eu vou pegar um retrato do meu pai para ela reconhecer meu pai. Não, não precisa não. E não deixou ele levar o retrato. E o gerente do banco confirma a presença dele? O gerente confirma. Ele diz que papai mostrou o cartão do Banerjee para ele, né, e que isto provava que papai era papai. Só que isto não provava que papai era papai, porque eu anotei na ocasião que o cartão do Banerjee não tinha foto. Aí lá pelas tantas, alguém disse, vamos fazer uma perícia para ver se este bilhete foi escrito na máquina do Banerjee. Né? Já foi feito. Ah, já foi feito. Cadê? Se perdeu.
Tá bom, então vamos pegar a máquina, vamos fazer outra. Não, mas a máquina também se perdeu. A máquina também E se o perdeu. bilhete, o que que diz? O bilhete Tá é uma assinado? coisa... Não, o bilhete... não tem. Que eu me lembre, só tem uma coisa à mão, que é o horário, tá? Eles não avisaram a polícia até tal hora, depois tá arriscado, o resto tá tudo à máquina, tá assinado com um apelido que ele tinha, que meu irmão chamávamos ele, a partir do momento que ele esteve na Itália, a gente chamava ele de Babo. Mas a máquina. A máquina. E num linguajar absolutamente surrealista, né? Ora ele falava em primeira pessoa, ora ele falava como ele sendo uma terceira pessoa, ora ele falava nós, né? Era uma coisa totalmente... E palavras assim, dois indivíduos devidamente apetrechados, que não faziam parte do mundo dele, sabe? Inclusive uma palavra ali que ele jamais usaria, que é aguardem. E ele sempre dizia, eu detesto essa história de aguardar. Quando você aguarda, você não tem esperança. Quando você diz espera, você dá esperança à pessoa, tá? Vai ser tudo conclusivo. O doutor advogado da família vai aguardar esses resultados para também dar a sua conclusão em caráter definitivo. De modo que a questão é só de mais um pouco de tempo. Nós não podemos antecipar as reações químicas que são produzidas dentro de um laboratório. Uma declaração do médico dele dizendo que as condições cardíacas dele não permitiriam que ele fizesse aquela epopeia. Nada daquilo, tá? Subir o barranco, passar 20 horas sem comer, parar na Barra da Tijuca, Baner de farmácia, sumir outra vez. Ele foi comprar a corda no alto da Boa Vista. Peraí, acabou não. Aí eu disse assim, Rui Dourado, tá? Eu disse, mas, doutor Rui Dourado, como é que o homem da corda reconheceu meu pai? Não, porque ele é cego. Aí minha mãe e eu fomos comprar a corda do mesmo diâmetro, o homem da loja embrulhou, né? E era impossível ele ter passeado com aquele negócio embaixo do braço, ninguém ter visto. E também jogou fora a embalagem, porque não tinha nenhuma embalagem de corda ali. Ele antes foi numa lixeira, jogou fora a embalagem da corda. Junto do corpo tinha um Fiat roubado, que a polícia entregou para os proprietários, sem fazer perícia, sem nada, né? Junto do corpo quer dizer assim, a 10 metros. Né? Nós aqui descobrimos isso, e aí chegamos na delegacia, escuta, cadê isso? Com todas as hipóteses levantadas até agora, com o quadro que se apresenta, o que o senhor acha do fato? Continuo achando que o quadro era de aspecto de suicídio, mas que as investigações poderão levar a outra conclusão, e inclusive a causa-morte, quando vier do Instituto Médico Legal, ela vai esclarecer exatamente o que ocorreu. Na ocasião me disseram que o Dr. Roberto Blanco dos Santos, legista, teria sido chamado especialmente para fazer essa autópsia. Hoje em dia se sabe que ele é uma pessoa extremamente ligada às autópsias da repressão. São mais de 12 ou 13 casos aí em que ele está envolvido. O senhor reuniu a imprensa aqui para uma entrevista coletiva para dizer o quê? Para dizer que a família está acompanhando de perto as investigações e que aceitará, depois das contestações devidas, o laudo definitivo e o relatório do delegado. Mas a família não aceita a hipótese de suicídio, né? Por enquanto ainda não, porque não tem nada conclusivo. O advogado da família Jobim chegou acompanhado do delegado Rui Dourado. A entrevista durou 1h30, mas o advogado João Carlos Ataíde não deu conclusões sobre o caso. O delegado Rui Dourado acusou a imprensa de estar trocando as palavras dele. Com um gravador mini-cassete, ele gravou toda a entrevista. Ele disse que nunca afirmou que a morte do embaixador foi suicídio, mas que os fatos apresentados até agora deixam a hipótese de suicídio.
Quando eu digo a ele, mas não há nenhum sinal de enforcamento na autópsia, ele me diz, minha filha, você não entendeu. Seu pai botou a corda no pescoço, se concentrou e caiu morto em cima da corda porque ele queria se matar. Pelo fato de que nessa história está envolvido uma figura que todos nós sabemos, né? A história sabe hoje, que ele era vinculado à CIA, a Central de Inteligência Norte-Americana, e pelo seu relato, tudo isso... E criador do CIEX. Criador do Centro de Investigação do Ministério das Relações Exteriores. E diretor da Siemens quando meu pai morreu. Exatamente. E a Siemens tem relação com Itaipu. Então, tudo isso leva a crer que tem ingredientes, toda uma história que é típico de serviço secreto. E na medida em que esse senhor Pio Correia aciona o Rui Dourado, e o corpo aparece na jurisdição do Rui Dourado, assume documento, o material que ele comprovaria a corrupção de Itaipu, tudo isso. Então, finalmente, você, sinceramente, para mim, o que você acha que... Para mim, eu acho que ele foi eliminado porque ia denunciar corrupção em Itaipu. Isso para mim está claro. Nenhum laudo médico acusa enforcamento. Nem o laudo oficial dado pelo IML fala em enforcamento. Continuo com a mesma convicção que tinha em 1979, quando concluí as investigações em torno da morte. Continuo achando que foi suicídio. A mala xadrez azul e branca, me lembro muito bem. Ficava trancada no quarto dele. Quando ele morreu, essa mala continuava lá. Nós levamos a mala para o sótão e pusemos a mala no sótão, com os documentos dentro. Aí ficamos nessa história, vamos tentar a instauração do inquérito, 2 anos em que a batalha era só isso, instaurar o inquérito, foi instaurado o inquérito não andava, o Brizola designou a promotora Thelma Mussi de Uana para cuidar do caso. Inquérito que apura a morte do embaixador José Jobim volta à polícia para novas investigações. O embaixador saiu de casa no Cosme Velho na tarde do dia 22 de março de 1979. 2 dias depois, o corpo dele era encontrado, enforcado, na Barra da Tijuca. A polícia concluiu que o embaixador se matou, mas a família afirma que houve crime. A promotora Thelma Mussi, do 2º Tribunal do Júri, quer o caso completamente esclarecido. Até agora, não me convenci da versão dos suicídios. Até pelo contrário, existem nos autos peças vigorosamente convincentes no sentido de negar os suicídios. Por que o senhor concluiu que o embaixador Jobim se matou? Eu não conheço nenhum caso de sequestro em que as pessoas que praticam sequestro não se ligam à família pedindo um resgate qualquer. E nós então resolvemos, bom, então vamos pegar a mala, vamos abrir a mala, vamos ver o que tem ali de Itaipu, inclusive para entregar a doutora Thelma. Né? Quando nós abrimos a mala, não tinha nada dentro da mala. Nós pegamos a mala para abrir, a mala estava vazia. Né? Acho que as investigações devem prosseguir, porque quanto mais se apura um fato, melhor se chega à conclusão. Pode ser que as nossas investigações não tiverem sido bem feitas, quem sabe? Quem sabe? Ninguém pode trazer meu pai de volta, ninguém pode mudar a forma como ele morreu, mas eu preciso, né, e tenho o direito de ter uma satisfação do governo sobre o que aconteceu. Né? Isso é um direito meu.